Shinobu Sansui foi um dos vilões mais memoráveis de Yu Yu Hakusho. Um personagem com um desejo ardente de acabar com a humanidade com seu plano diabólico de abrir um túnel que conectava o mundo dos homens com o mundo dos demônios. Hoje iremos conhecer um pouco de Shinobu Sansui, de sua vida, personalidade, história e de todos os motivos que fizeram ele se tornar esse grande vilão. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje iremos falar de Shinobu Sansui, um dos personagens mais bem construídos e, na minha opinião, um dos melhores vilões de Yu Yu Hakusho. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. Sansui foi o vilão da saga Capítulo Negro, que começa no episódio 67 de Yu Yu Hakusho. Seu objetivo principal era a construção de um túnel que conectasse o mundo dos humanos ao mundo dos yokais, para que assim demônios poderosos pudessem vir para o mundo dos homens e causar destruição de toda a humanidade. Você está errado, sabe? Eu não quero destruir o mundo. Pelo contrário, gosto de flores e árvores, insetos e animais. A única coisa que odeio são todos os seres humanos. Essa frase foi dita por Shinobu e ela expressa todo o seu desprezo e todo o seu ódio pela humanidade. Mas para a gente entender todo esse sentimento negativo dele, a gente tem que voltar bastante tempo e entender toda a trajetória que levou esse personagem, que era para ser um herói, a se tornar um vilão. Shinobu Sansui é um humano que nasceu com um grande poder espiritual. Desde pequeno, fantasmas e yokais apareciam para Shinobu, que teve que aprender a se defender e lutar contra tais criaturas. Ao longo da sua infância, Shinobu desenvolveu suas habilidades e também a sua personalidade. Devoção é a palavra correta para definir Shinobu. Ele sempre se devotou àquilo que acreditava e foi ao extremo diversas vezes por conta de suas crenças. Por exemplo, na luta contra Yusuke, vemos que o seu corpo é marcado por inúmeras cicatrizes. Essas cicatrizes foram feitas pelo próprio Sansui, que causou tudo isso a si mesmo durante seus árduos treinamentos. Ele também tinha uma visão polarizada do bem e do mal. Para ele, não existia meio termo, só havia o lado bondoso e o lado maligno. Essa forma de enxergar o mundo é o principal motivo que fez Sansui se tornar um vilão. Na sua adolescência, Shinobu foi convidado para se tornar um detetive espiritual. Afinal, ele tinha tudo que era preciso para ser um ótimo detetive do mundo espiritual. Ele era muito forte, ele tinha uma personalidade bondosa e, acima de tudo, ele tinha um grande senso de justiça. Durante muitos anos, Shinobu foi um detetive espiritual, e sem dúvida foi um dos melhores detetives que o Heikai teve na sua história. Lutava contra hordas de monstros, sem piedade ou algum remorso quando eliminava seus inimigos yokais. Para Sansui, ser um detetive espiritual não era algo divertido ou que ele fazia porque gostava. Aquilo era uma obrigação. Era uma honra para ele eliminar aquelas criaturas malignas e tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Nenhum yokai sobreviveu ao encontro com Shinobu, exceto um chamado Itsuki. Em uma de suas caçadas, o detetive espiritual encontrou o yokai e lhe deu a chance de dizer as suas últimas palavras. Itsuki então diz que gostaria de viver mais um dia para poder ver o último capítulo de sua novela favorita que passava na televisão. Ironicamente, Sansui também acompanhava a mesma novela e deixou Itsuki vivo, inclusive aceitando o yokai como seu parceiro no trabalho de detetive espiritual. E nesse momento, o Shinobu começa a perceber que nem todos os yokais são maus como ele pensava. Mas a grande mudança vem quando ele recebe uma importante missão do mundo espiritual. Nessa missão, o Shinobu precisa investigar a abertura de um túnel que conecta o mundo dos homens com o mundo dos yokais. Esse túnel era bem diferente do que anos depois o próprio Sansui construiria. Uma organização conhecida como Black Club estava por trás da construção e seus planos eram bem simples: contrabandear yokais fracos do Makai para o mundo dos homens.
Os monstros capturados eram presos e vendidos por valores muito altos para humanos muito ricos. Essa organização, a Black Club, é a mesma organização que estava por trás do sequestro da Yukina e também na organização do Torneio das Trevas. Essa organização ela é do submundo e ela era liderada pelo Sakio. Então, Koema envia Shinobu e Itsuki para investigar o caso. E ao chegar lá, após derrotar todos os inimigos do caminho, Sensui se depara com algo que seria o gatilho para sua maior mudança. No local, estavam ocorrendo as piores coisas que poderiam ser imaginadas. Um banquete horrendo com os piores desejos e atitudes humanas. Tudo isso sendo feito com yokais, que no final eram massacrados. Os yokais não passavam de brinquedos para aqueles homens sádicos, que mostravam toda a podridão que um ser humano poderia possuir. Aquilo foi demais para Shinobu. Tudo o que ele acreditava e protegia não passava de uma mentira. Todos os yokais que ele eliminou para proteger a humanidade, todas as ordens sem questionamento do mundo espiritual, toda a sua devoção e senso de justiça foi abalado. Aquele festival de monstruosidade fez com que Shinobu sofresse um choque. Em uma mistura de decepção, frustração e fúria, todos aqueles humanos foram assassinados por ele. Imaginem vocês o melhor detetive espiritual que o mundo espiritual tinha tido até aquele momento, que acreditava na justiça, que tinha ideais fanáticos, por proteger a humanidade, que tinha todas as suas ações embasadas nessa crença de que yokais eram malignos e de que humanos eram bondosos. Imagina tudo isso desmoronar ali naquele instante. O Shinobu, ele acaba tendo um choque de realidade, quando ele vê aquelas atrocidades, e aquilo mexe de uma forma com ele, que ele vê todo aquele mundo, toda aquela coisa que ele acreditava cair ali na sua frente. Isso causou um choque tão grande no Shinobu que naquele momento foi criada uma nova personalidade, que foi a personalidade que assassinou aqueles humanos que estavam fazendo aquelas atrocidades. Ao longo do tempo, o Shinobu vai desenvolver mais 6 personalidades, cada uma ali canalizando um tipo de emoção, um tipo de sentimento que ele tem dentro de si. Após presenciar as atrocidades da humanidade, Sensui se interessou e buscou o Capítulo Negro. O Capítulo Negro é uma fita de vídeo com várias horas de gravação, contendo todas as maiores atrocidades cometidas pela humanidade. Depois disso, o jovem detetive espiritual teve certeza que a humanidade era o maior mal existente e que ela deveria desaparecer desse mundo. Itsuki diz que Sensui sempre foi uma pessoa muito ingênua e pura. Quando conheceu o ex-detetive espiritual, ele percebeu sua devoção cega e inocente pela humanidade. Havia um contraste em Sensui entre o garoto inocente e bondoso e o assassino de yokais impiedoso. E como o próprio Itsuki disse, o Shinobu era um cara bondoso e inocente, então ele acreditava cegamente que a humanidade era o lado bom e que os yokais eram o lado ruim. Essa polarização de bem e mal acabou destruindo ali a mente dele e fazendo ele se tornar um vilão. Ele não conseguia enxergar que poderiam existir humanos muito bons e humanos também maldosos, da mesma forma que existiam yokais bons e yokais do mal. Então essa polarização acabou assim fazendo ele acreditar cegamente que um lado era bom, e quando ele se deparou com algo contrário a isso, gerou ali uma frustração, gerou uma loucura nele, que ele teve que se tornar um vilão. Sem dúvida, o Sensui é um personagem muito rico em todos os aspectos. Essa construção do personagem, essa frustração, essa ambição, essa visão, ele se tornou um vilão por ideais, e não foi aquele vilão que quer poder, que é ganancioso, não. Ele tinha um ideal, ele perseguiu esse ideal, e acabou ali dando de frente com o time Urameshi, e tem toda aquela história fantástica em Yu Yu Hakusho. Eu aconselho muito, se você não conhece o Yu Yu Hakusho, conhecer a obra, que é uma obra muito boa, com personagens cativantes e personagens com histórias ricas, como essa que a gente viu do Shinobu Sensui. E você, o que acha do Shinobu Sensui?
Deixa aí nos comentários se você acha que o Shinobu tinha um pouquinho de razão ali em querer construir o túnel ou não. Eu acho que não, eu acho que nada justifica essa destruição que ele queria causar. Independente de ter humanos muito ruins, existem também humanos muito bons. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais!